Olá, meus amados irmãos e amigos, tudo bem com vocês? Vamos proceder à leitura bíblica diária do dia 27 de agosto de 2021. Antes, porém, deixe seu like no canal, comente e compartilhe. Se for a tua primeira vez no canal, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Eu me chamo Maxwell e você é muito bem-vindo neste canal. Cresçamos, pois, na graça e no conhecimento. Vamos ler. Provérbios, capítulo 22, versículos 5 e 6. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma, retira-se para longe dele. Educa a criança no caminho que deve andar, e ainda até quando envelhecer, não se desviará dele. Salmo, capítulo 41, versículos 1 a 13. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doença. Dizia eu, Senhor, tem piedade de mim. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem me ver, fala coisas vãs. No seu coração amontoa a maldade. Saindo para fora, é disso que fala. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo, uma doença má se lhe tenha pegado, e agora que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém tu, Senhor, tem piedade de mim, e levanta-me, para que eu lhe dê o pago. Por isso, conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfará de mim. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade, e me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de século em século. Amém e amém. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 12 a 24. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo, e de modo particular convosco, porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis, ou também reconheceis. E espero que também, até ao fim, as reconhecereis, como também já em parte conhecestes em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. E com esta confiança, quis primeiro ir ter convosco, para que tivesseis uma segunda graça, e por vós passar a Macedônia, e da Macedônia ir outra vez ter convosco, e ser guiado por vós a Judeia. E deliberando isto, usei porventura de leviandade? Ou o que delibero, o delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim e não, não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra convosco não foi sim, sim, não foi sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto,
Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estais em pé. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 1 a 10. Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? E escrevi-vos isto mesmo, para que, quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, que a minha alegria é a de todos vós. Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhes e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor, e para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Jó, capítulo 23, versículos 1 a 17. Respondeu, porém, Jó, dizendo: Ainda hoje a minha queixa está em amargura, a minha mão pesa sobre meu gemido. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia, e entenderia o que me dissesse. Porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não, ele antes me atenderia. Ali o resto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juízo. Eis que se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera à esquerda, não o vejo. E se encobre à direita, não o diviso. Porém, ele sabe o meu caminho, provando-me ele, sairei como o ouro. Nas suas pisadas os meus pés se afirmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do preceito de seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca guardei mais do que a minha porção. Mas, se ele resolveu alguma coisa, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará, porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Por isso me perturbo perante ele, e quando isto considero, temo-me dele, porque Deus macerou o meu coração, e o Todo-Poderoso me perturbou. Porquanto não fui desarraigado por causa das trevas, e nem encobriu o meu rosto com a escuridão. Jó, capítulo 24, versículos 1 a 25. Visto que do Todo-Poderoso não se encobriram os tempos, porque os que conhecem não veem os seus dias, até os limites removem, roubam os rebanhos e os apacentam. Do órfão levaram o jumento, tomam o penhor, o boi da viúva, desviam do caminho os necessitados e os pobres da terra juntos se escondem. Eis que como jumentos monteses no deserto saem à sua obra, madrugando para a presa. A campina dá mantimento a eles e aos seus filhos.
No campo cegam o seu pasto e vindimam a vinha do ímpio. Ao nu fazem passar a noite sem roupa, não tendo ele coberta contra o frio. Pelas chuvas das montanhas são molhados, e não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas. Ao orfãozinho arrancam dos peitos, e tomam o penhor do pobre. Fazem com que os nus vão sem roupa, e aos famintos tiram as espigas. Dentro das suas paredes espremem o azeite, pisam os lagares, e ainda têm sede. Desde as cidades gemem os homens, e a alma dos feridos exclama. E contudo, Deus lhe não imputa como loucura. Eles estão entre os que se opõem à luz, não conhecem os seus caminhos, e não permanecem nas suas veredas. De madrugada se levanta o homicida, mata o pobre e necessitado, e de noite é como o ladrão. Assim como o olho do adúltero aguarda o crepúsculo, dizendo, não me verá olho nenhum, e oculta o rosto. Nas trevas minam as casas, que de dia se marcaram, não conhecem a luz. Porque amanhã para todos eles é como a sombra de morte, pois, sendo conhecidos, sentem os pavores da sombra da morte. É ligeiro sobre a superfície das águas, maldita é a sua parte sobre a terra, não volta pelo caminho das vinhas. A secura e o calor desfazem as águas da neve. Assim desfará a sepultura aos que pecaram. A madre se esquecerá dele. Os vermes o comerão gostosamente. Nunca mais haverá lembrança dele, e a iniquidade se quebrará como uma árvore. Aflige a estéril que não dá à luz, e a viúva não faz bem. Até os poderosos arrasta com a sua força. Se ele se levanta, não há vida segura. E se Deus lhes dá descansos, estribam-se nisso. Seus olhos, porém, estão nos caminhos deles. Por um pouco se exaltam e logo desaparecem. São abatidos, encerrados como todos os demais, e cortados como as cabeças das espigas. Se agora não é assim, quem me desmentirá e desfará as minhas razões? Jó, capítulo 25, versículos 1 a 6. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse, com ele está domínio e temor, ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem número as suas tropas? E sobre quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem para com Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um vermezinho. Jó, capítulo 26, versículos 1 a 14. Jó, porém, respondeu dizendo, como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor? Como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria e plenamente fizeste saber a causa, assim como era? A quem proferiste palavras? E de quem é o Espírito que saiu de ti? Os mortos tremem debaixo das águas, com os seus moradores. O inferno está nu perante ele, e não há coberta para a perdição. O norte estende sobre o vazio, e suspende a terra sobre o nada. Prende as águas nas suas nuvens. Todavia, a nuvem não se rasga de debaixo dela. E encobre a face do seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. Marcou um limite sobre a superfície das águas em redor, até os confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem, e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar, e com o seu entendimento abate a soberba. Pelo seu espírito ordenou os céus, a sua mão formou a serpente enroscadiça. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão poucos é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder?
Jó, capítulo 27, versículos 1 a 23. E prosseguindo Jó em seu discurso, disse: Vive Deus, que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso que amargura a minha alma. Que, enquanto em mim houver alento, e o sopro de Deus nas minhas narinas, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire, nunca apartarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei, e não alargarei, não me reprovará o meu coração em toda a minha vida. Seja como o ímpio o meu inimigo, e como o perverso o que se levantar contra mim. Porque qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avaro, quando Deus lhe arrancar a sua alma? Porventura, Deus ouvirá o seu clamor, sobrevindo-lhe a tribulação? Deleitar-se-á no Todo-Poderoso, ou invocará o Deus em todo o tempo? Ensinar-vos-ei acerca da mão de Deus, e não vos encobrirei o que está com o Todo-Poderoso. Eis que todos vós já ouvistes. Por que, pois, vos desvaneceis na vossa vaidade? Esta, pois, é a porção do homem ímpio da parte de Deus, e a herança que os tiranos receberão do Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e a sua prole não se fartará de pão. Os que ficarem dele na morte serão enterrados, e as suas viúvas não chorarão. Se amontoar prata como pó, e aparelhar roupas como lodo, ele as aparelhará, porém o justo as vestirás, e o inocente repartirá a prata, e edificará sua casa como a traça, e como o guarda que faz a cabana. Rico se deita, e não será recolhido. Abre os seus olhos, e nada terá. Pavores se apoderam dele como águas. De noite o arrebata a tempestade. O vento oriental leva-o, e ele se vai, e varre-o com o ímpeto do seu lugar. E Deus lançará isto sobre ele, e não lhe poupará. Irá fugindo da sua mão. Cada um baterá palmas contra ele, e assobiará, tirando-o do seu lugar. A Deus toda honra e toda glória. Encerramos a leitura do dia 27 de agosto de 2021. Te convido para a leitura do dia 28 de agosto, se Deus nos permitir. Fique na paz.